Antes de passar pro Abrúcio, né, eu queria chamar a nossa manchete de agora, né, mudou a nossa manchete. Prisão de Moraes seria necessária para a normalidade, disse general à Polícia Federal. A matéria da Daniele Brant na coluna Painel, né, editada pelo nosso colega Fábio Zanini na Folha de São Paulo, que o general da reserva Laércio Virgílio afirmou em depoimento à Polícia Federal que a prisão do ministro Alexandre de Moraes seria necessária para a volta da normalidade institucional e a harmonia entre os poderes. A minuta de golpe investigada pela Polícia Federal previa a prisão de Moraes e a realização de novas eleições. Vamos lembrar que entre a primeira versão da minuta apresentada por Felipe Martins a Bolsonaro e depois a outra minuta, as minutas subsequentes, havia uma prisão de mais autoridades. Bolsonaro tira, mantém a prisão apenas de Alexandre de Moraes. Virgílio faria parte do grupo de oficiais que usavam a patente militar para tentar instigar outros núcleos a apoiarem ações que mantivessem o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. O depoimento ele transcreve um áudio enviado pelo general ao ex-major Ailton Barros, no qual ele diz que nas portarias que tiverem que ser assinadas tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender Alexandre de Moraes no domingo na casa dele, como ele faz com todo mundo. A Polícia Federal, ele disse não saber dizer como se daria uma suposta prisão do ministro, porque estava na reserva desde 2000 e nega ter participado de qualquer monitoramento ou vigilância de Moraes. E aí, só para terminar, o militar da reserva também disse que não havia nenhum planejamento de golpe, mas afirmou que estava sendo organizada uma operação especial, que seria uma fase posterior e que tudo deveria ser realizado dentro da lei e da ordem, embasado juridicamente com base na Constituição, principalmente com argumentos apresentados pelo jurista Ives Gandra Martins. Até jogar para o Abrúcio de novo, porque o Abrúcio já tinha citado o Ives Gandra, que vira e mexe o pessoal cita, né? Vai falar do 142, que é aquele artigo da Constituição que a extrema-direita vê como uma autorização de tutela, de poder moderador por parte das Forças Armadas com o restante dos outros três poderes, né? E tem artigos, né, do jurista Ives Gandra Martins, um jurista notadamente conservador, né? Não confundir com o filho dele, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mas que é usado, né, pela extrema-direita para justificar esse ponto de vista. Eu, Bruce, queria que você avaliasse um pouco, porque generais como esse, de pijama, né, ou seja, da reserva, mas também outras pessoas que foram até expulsas da corporação, como é o caso do Ailton Barros, né, eles pipocaram, né, e tiveram um papel fundamental de tentar incitar as tropas, né, na verdade, apoiarem o golpe, né? Olha, Léo, se a gente conseguir, ao fim e ao cabo, punir essas pessoas e quem está na ativa apoiar isso, acabou a celeuma sobre o artigo 142. Acabou a discussão sobre o poder moderador no Estado brasileiro. Seria uma enorme vitória. Repito, isso o autoritarismo brasileiro é muito mais profundo do que isso, mas isso é uma enorme vitória democrática. É bom lembrar, Léo, que parte das pessoas que acompanharam o Bolsonaro ao poder foram aquelas que tentaram dar o golpe em Geisel. As pessoas se esquecem disso, junto com o Silvio Frota. Trabalhavam com o Silvio Frota. Então, o grupo que o Bolsonaro levou ao poder é o pior grupo entre os militares do ponto de vista da democracia, incluindo o general Heleno, que era ajudante de ordens na época do Silvio Frota. Então, assim, a gente tem que lembrar essas coisas. E mais, acho que é importante pensar, digamos, que a derrota desse grupo é, é uma forma muito importante de ensinamento para as Forças Armadas. Eu queria complementar, Léo, um pouco o que o Walter falou, que eu acho que é um tema muito importante. Se nós olharmos os fatos, os depoimentos, tudo que temos até agora, a possibilidade de uma cautelar sobre o Bolsonaro é muito forte. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque os fatos são muito evidentes, a autoria está clara por documentos, testemunhas e interligação entre essas coisas. Acho que não precisa nem desenhar, né? Está muito claro isso. E segundo, porque Bolsonaro não vai parar de tentar, digamos, desestabilizar a ordem enquanto não for preso. Não vai parar. Qual é o nosso problema? E é um problema muito delicado. Todo esse processo envolve, primeiro, uma sociedade que tem um alto grau de polarização. Você precisa ter um cuidado muito grande quanto a isso.
Segundo, todo esse debate envolve as críticas em relação à Lava Jato, que muitas vezes prendia para buscar os documentos. Vamos lembrar que isso ocorreu regularmente no Brasil. E terceiro, o fato que o Walter falou, que é a situação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Não é uma situação fácil. É muito difícil, porque se não fosse o Alexandre de Moraes, no fundo, a não ser os dois que são bolsonaristas, e talvez o Toffoli, nenhum dos ministros seriam aceitos pelas redes sociais bolsonaristas. Eles vilipendiaram a figura da ministra Carmen Lúcia de uma forma vergonhosa, quase agrediram o ministro Barroso fora do Brasil. Tem uma situação de crítica enorme ao ministro Fachin, e isso apareceu, inclusive, nessas investigações, né? A classificação que eles deram ao ministro Fachin, digamos, não é a mais elogiosa. E se falarmos dos mais novos, todos vão ser chamados de lulistas, até o ministro Zanin, que é um ministro extremamente conservador do ponto de vista moral, vai ser chamado de lulista. Então, seria muito difícil fazer essa troca. Eu acho que mais importante do que discutir a troca é a decisão colegiada. Eu acho que esse é o ponto. A troca é impossível de ser feita agora, os bolsonaristas vão deslegitimar todos, a não ser que, digamos, caiba a decisão ou a condução do processo ao ministro André Mendonça. Não tenho nada contra o ministro André Mendonça, mas isso seria o fim do mundo. Quer dizer, seria um processo completamente deslocado, deslegitimaria instituições brasileiras, tirar o ministro Alexandre de Moraes da condução do processo. Mas uma decisão mais forte, seja agora do ponto de vista de uma cautelar, ou seja mais adiante, em algum momento em que o processo ande, etc., e concordo com o Walter, preferencialmente com uma provocação da PGR, acho que é melhor até do que uma provocação do delegado, em algum momento essa decisão vai cair no colo do ministro Alexandre de Moraes. Eu, se fosse o Supremo, tomaria uma decisão colegiada. Isso é mais importante. Só um pequeno comentário. Não, um pequeno comentário, assim, para ver como a gente volta um pouco no tempo para entender a história. Vocês imaginam o que teria acontecido se o Michel Temer tivesse escolhido em 2017 o Ives Gandra Martins, filho, e não o Alexandre de Moraes para essa vaga do Supremo? Porque é o seguinte, eram os dois mais fortes disputando aquele momento, né? Você tinha a Grace, que era da AGU, né? Tinha o Campbell, outros nomes também correndo, mas os dois grandes nomes naquele momento eram o Ives Gandra Martins Filho, né? E um político eminentemente conservador, que depois, inclusive, apoiou o próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Político não, um jurista, e o Alexandre de Moraes, né? Então, no final das contas, decisões também tomadas 7 anos atrás influenciam agora. Um comentário. É sempre melhor que as instituições funcionem da forma mais impessoal possível. Quem é democrata, quem leu Norberto Bobbio, sabe que é a melhor maneira de instituições se consolidarem ao longo do tempo. Mas isso nunca vai ser completamente possível, porque a discussão se é melhor o governo dos homens ou o governo das leis é uma discussão de gradação. Quanto mais for o governo das leis, melhor, porque não há como substituir os homens. E, nesse sentido, honestamente falando, não havia ninguém melhor do que o Alexandre de Moraes preparado para esse processo. Acho que poucos ali aceitariam ou aguentariam a pressão que ele sofreu. Poucos têm o preparo. O Alexandre de Moraes é quase um delegado de polícia cá entre nós. Um preparo que é um preparo de alguém que foi, na verdade, secretário de Estado e conhecia como funcionava, de fato, a investigação de crimes no dia a dia nas ruas. E mais, dizer que o Alexandre de Moraes, escolhido pelo presidente Michel Temer, convenhamos que a gente, Michel Temer não é o do PSOL. O ministro Alexandre de Moraes, aliás, citado lá no texto, que era do estado de sítio para o estado de defesa, coloca a suspeição dele, Walter, porque ele era amigo do Geraldo Alckmin. Olha de onde eles foram tirar. O Alexandre de Moraes não tem nenhuma ligação específica com o PT, com a esquerda, historicamente, muito pelo contrário. Portanto, foi muito bom. Talvez outro ministro, talvez um ou outro, talvez 2 ou 3 lá, dos 11, e não vou nominar, mas poucos aguentariam o que ele aguentou, porque ele conseguiu ter um papel fundamental para barrar um golpe de Estado num país que tem tradição autoritária. Isso não é fácil. Mas, e aí termina,
a gente quiser ter um desfecho melhor nesse processo, inclusive para o próprio ministro Alexandre de Moraes, é preciso encontrar uma saída num momento estratégico, num momento que tem uma decisão muito forte, seja a prisão, como agora falou o Walter, ou mais adiante, algum caminho colegiado. Isso vai ser importante para proteger o Alexandre de Moraes, para proteger o Supremo e para proteger a democracia brasileira, que nós tínhamos que estar agora, Léo, os jornalistas estão desesperados porque produzir notícia de sexta-feira é sacanagem também, né? Mas nós tínhamos que estar hoje, mesmo com todo o espanto que nós estamos vendo dessa desgraça que foi o bolsonarismo autoritário, batendo palmas para a democracia. Isso foi raríssimo na história brasileira, sobreviver como conseguimos sobreviver. Para isso, palmas para o ministro Alexandre de Moraes, foi muito importante, para outros atores, mas para a gente fazer um bom desfecho desse processo, não é tirar o ministro Alexandre de Moraes da condução, isso não é mais possível. É criar um mecanismo de decisão colegiada para terminar esse processo. Isso vai nos salvar, digamos, do ponto de vista democrático, para a história e para o dia a dia da briga contra os bolsonaristas.